Eu chamo Tatiane Martins, né? Eu sou fisioterapeuta. Eu formei na Faminas em janeiro de 2018 e eu tenho um consultório, né, de fisioterapia e pilates lá em Fervedouro, que chama Reabilitar. E eu trabalho lá com um consultório desde 2021, Desde dezembro. 2021. Isso. Eu abri em dezembro de 2021. Mas eu já trabalhava com a fisioterapia antes. Aí eu resolvi abrir porque tinha uns horários, né, vagos e para ter alguma coisa minha, né? Uhum. A gente ser independente de outros, como que eu posso, de outros serviços, de Uhum. setores, né? E eu sou de Divino, vim para Fervedouro tem 13 anos que eu moro ali. E já me adaptei bastante, né? No início é muito difícil, né? Você sair da sua cidade para ir para outra cidade que não conhece ninguém. Não é um baita de um problema, né? Que eu falo assim, na vida da gente se acostumar com rotina, Com a longe rotina. dos familiares, né? É a parte mais difícil, né? De você mudar, é ficar longe, né? Da família, dos amigos. E aí acaba que depois você vai construindo outras convivências, outras amizades e tudo mais. Você disse que tem 13 anos que você tá no mercado. Não, que eu tô em Fervedouro. Uhum. 13 anos que eu moro em Mas Fervedouro. como profissional tem quanto tempo que você formou? 2018, 7 anos. 7 Vai anos. fazer 7 Sempre anos. você trabalhou ali em Fervedouro? Sim, sim. Já dei plantões em CTI Uhum. também. Já atendi em Carangola, já atendi em Divino, mas hoje eu fico só lá mesmo. Então você formou em 2000 e... Eu finalizei o curso em 2017, né? Mas lá a Mais ou gente menos na cola mesma época que eu tava estudando. grau em janeiro, né? E mais ou menos na mesma época que eu tava estudando. Só que eu fui de 2018. Eu sou da turma de 2018 em Educação Física. Talvez a gente tava lá e a gente não se conhecia. Pode ser. E Pode ser. como que foi, assim, essa escolha de fisioterapia na sua vida, né? Você já tinha essa vontade? Ensino médio, você falava assim, eu quero ir para a área de saúde. Como é que você chegou nessa área? Eu sempre gostei na área da saúde, mas Uhum. aí eu acho que a gente com 17 anos é muito imaturo, né, para escolher qual profissão que você vai seguir a vida inteira. Até hoje eu penso assim, que eu acho que a gente é muito novo para decidir sobre uma faculdade. E eu queria mesmo fazer psicologia, né? Só que na época meu avô ficou doente. Uhum. E antigamente tinha uma visão muito. Como que eu posso dizer? As pessoas, elas só achavam que quem ia para o psicólogo era quem tinha depressão, Um gente preconceito que é um enorme, né? preconceito muito grande. As pessoas, hoje em dia todo mundo precisa de terapia, né? Virou algo normal a gente falar assim, eu estou indo, Eu tô tô indo na na terapia. terapia. Aham, O negócio porque falou, antigamente falava, é o doido que tá é indo. só isso, exatamente isso. Então, assim, eu fui fazer a minha segunda opção foi fisioterapia. Até na hora da matrícula eu queria fazer psicologia. Aí meu pai sentou assim comigo, que ele foi junto, falou assim, minha filha, eu sei que não é só pessoas depressivas, pessoas com algum problema neurológico específico que precisa de psicólogo. Uhum. Porém, até uma pessoa aceitar que ela precisa de psicólogo é muito mais difícil. Agora, aceitar a fisioterapia, todo mundo precisa. Você vê o seu avô, quando seu avô sair do hospital, ele vai precisar de fisioterapeuta, não de psicólogo. Então, assim, a fisioterapia, as pessoas aceitam mais, né, com mais clareza do que a psicologia. Aí Então seu pai é um aquilo. cara muito razão, né? Muito Aí, isso. tranquilo. Aí ele falou assim: se você quiser fazer psicologia mesmo, a gente vai fazer. Uhum. Mas eu acho que fisioterapia é melhor, né? E ele ainda falou assim: é uma área que você não precisa de outras pessoas para trabalhar. Minha irmã é enfermeira. E ele falou assim: Eu ia igual te sua irmã. perguntar se na sua família tem outros, você tem outros irmãos e Tem uma tudo. irmã. Aí ele ainda virou e falou assim: sua irmã é enfermeira, ela precisa de outras áreas para trabalhar. Hoje em dia até tem trabalho na área de estética, Uhum. né, independente, mas na época
Não era algo tão grande, né? Em 2013 que eu entrei na faculdade, eles só trabalhavam assim, só se via falando em hospital, aí precisava ser contratado, em posto de saúde, essas coisas, enfermagem. Aí ele ainda falou, o fisioterapeuta não, você pode trabalhar por sua conta. Aí eu fui e falei assim, vou fazer. Nossa, o primeiro ano foi horrível. Primeiro ano, porque eu não queria aquilo de jeito nenhum, né? Aí você vai e começa a desgostar. Você chegou a passar para psicologia? Não, eu falava que quando eu formasse, eu iria fazer psicologia, né? Quando eu estivesse trabalhando, tivesse meu dinheiro, aí eu ia fazer psicologia. Aí depois saiu, consegui bolsa do ProUni, continuei. Os 2 primeiros semestres, para mim, foram bem ruins, porque era aquelas matérias iniciais, bioquímica, ser fisioterapeuta, você sabe. Anatomia, bioquímica. Aí eu não gostava. No segundo semestre ainda foi melhor do que o primeiro. Aí depois que começou a ter umas matérias mais voltadas para fisioterapia, aí eu já comecei a gostar. E também tendo a convivência com os professores, falando a gente se mistura, né, com os outros períodos. Não sei agora como que é, mas na minha época a gente misturava muito com o pessoal mais velho. Tinha as aulas compartilhadas, né? Às vezes pegava o pessoal do quarto e juntava com o do sexto para ter uma aula que era os dois, né? Aí, assim, a gente aquilo foi fluindo, aí eu fui gostando da área e aí a gente começa a ver que realmente é o que quer, né? Aí no estágio mesmo que eu acho que assim, que eu gostei mais ainda, né? Até no estágio você tinha já aquela matéria que você já estava com mais apego, porque é legal a gente falar isso para as pessoas, na fisioterapia, meio que ser encaminhado para as 3 grandes áreas, né? Ortopedia, respiratória e as áreas neurológicas, né? Isso. Até um grande mestre, que talvez foi seu professor também, aí o Eustáquio, né? O Eustáquio foi. E o cara é bravo demais na neurologia. Ele é muito bom. E aí, você já tinha esse apego? Tinha. Eu gostava, né, de área hospitalar. Gostava, mas assim... Gostava bem, muito. Só que ainda parecia que faltava alguma coisa. Sempre gostei muito de ortopedia. E eu fiquei apaixonada em ginecologia e obstetrícia. Apaixonada. Foi meu apego, né? Agora que tá dando um boom, né? Que antes só falava... Na minha época também da faculdade, só falava ginecologia e obstetrícia para incontinência urinária e preparação para o parto, exercícios para o parto e mais nada. Não tinha reabilitação pós-parto, não falava de endometriose, às vezes alguma coisa de prolapsos pélvicos, enfim. E eu fiquei apaixonada pela área. Eu falei assim, eu queria muito seguir essa área. Só que aí formei, né? Aí a gente, recém-formado, vai para onde surge áreas pra gente, né? E você já estava casada nessa época? Já tava... Eu estudei quando... Você casou durante a Não, faculdade? eu casei antes da faculdade. Sim. Então você já estava ali em Fervedouro? Já, fiz a faculdade, eu já estava ali em Fervedouro. Isso foi até uma das condições que meu pai impôs, né? A gente fala pro casamento, que ele falou assim, vocês querem casar, podem casar. Mas sem estudar, ela não vai ficar. A irmã dela estudou e eu faço questão que ela estude também. Ele tinha medo, né? De às vezes eu querer casar, depois o marido não querer deixar estudar, essas coisas. Mas meu marido sempre foi muito tranquilo quanto a isso de estudar. Tanto que eu viajo para fazer curso, ele fica tranquilo, não acha ruim nem nada. Apoia, então, né? Na causa aí, assim, ele sabe que é a trabalho, que é algo que vai me fazer crescer futuramente.